graça e paz. Daremos início ao nosso culto de ensino da palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, esse culto nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a vida de cada pessoa que está me ouvindo nesta noite. Eu entrego, Senhor, tudo o que vai ser falado, Senhor. Seja feito conforme a sua vontade. Espírito Santo, fique livre para alcançar o coração de cada pessoa. Eis-me aqui para que o Senhor possa me usar, Senhor, da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. É muito bom estar aqui para ministrar essa palavra, a palavra poderosa de Deus, infalível. Amém? Então, queridos, se você tiver sua Bíblia, quiser acompanhar com a Bíblia, é muito bom. É muito bom. Então, você pega a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 2. Amém? Então, diz assim, 37:2. A história da família de Jacó é a seguinte. Quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila, de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Essa é a história da família de Jacó. José, filho mais jovem de Jacó, mas ele trabalhava junto com seus irmãos. E quando ele chegava, ele contava ao pai o que acontecia, né, durante o tempo que ele ficava com os irmãos. E a Bíblia diz que ele trazia más notícias. Então, queridos, isso nos mostra que os irmãos de José faziam coisas erradas. Não estava certo, porque as notícias eram más. E o que acontecia? No versículo 3 diz assim, na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Olha só o que a Bíblia relata. Que José era o filho preferido de Israel. Né? Como nós sabemos, Israel é Jacó. Então, porque ele amava tanto o filho, ele lhe deu um presente, uma túnica. E por causa dessa túnica, os irmãos sentiram raiva, odiaram José, porque eles perceberam que o pai amava mais a José do que a eles. Amém? Então, queridos, a Bíblia diz que ele amava mais a José, mas também não diz que ele não amava seus filhos, ele amava os filhos dele. Mas ele amava a José porque José era filho da sua velhice. Quando ele era muito idoso, José nasceu. E também quem conhece a história de Jacó, sabe que José é filho da mulher que Jacó amava. Então Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Mas a esposa que ele amava era a mãe de José. E aí, queridos, a mãe de José já não vivia mais. Ela já tinha morrido. Então ele passou todo o amor que ele tinha pela esposa para o seu filho. E também, queridos, eu quero lhe dizer que não era à toa que Jacó amava mais a José. Mas era por quê? Porque José era um filho obediente. José, ele respeitava o pai dele. José, ele também amava o pai dele. Você pensa que ele estava contando as más notícias do irmão porque ele queria fofocar? Não, porque ele honrava o pai. E ele queria que o pai soubesse o que os irmãos faziam de errado. Ele alertava o pai dele. Amém, queridos? A Bíblia diz
que uma certa noite José teve um sonho. E por causa desse sonho, os irmãos de José o odiaram mais. Amém? Então, queridos, nós vamos focar muito nos sonhos, porque José sonhou algo que iria acontecer mais na frente na vida dele. Muitos de nós temos sonhos. E Deus quer realizar esses sonhos. Porque é Deus que nos dá os sonhos, querido. Então, lá no versículo 5, vamos continuar a leitura? Lá no versículo 5 diz assim: certa noite, José teve um sonho. E quando contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda com mais ódio dele. Olha só. Certa noite, José teve um sonho. E quando ele contou esse sonho, os irmãos dele passaram a odiá-lo ainda mais. Eles até esqueceram que o pai amava mais a José. Eles começaram a odiar José por causa dos sonhos de José. E muitas vezes, querido, nós temos sonhos. E as pessoas não acreditam nos nossos sonhos. As pessoas duvidam dos nossos sonhos. Mas nós devemos estar firmados nos sonhos que Deus deu para nós. Porque um dia ele vai se cumprir. Porque aconteceu assim na vida de José. O sonho dele se cumpriu. Amém, queridos? Vamos ver o sonho de José. Lá no versículo 6. Peço que ouça o sonho que tive. Disse-lhe: veja só, sonhei que estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes rodearam e se inclinaram diante de mim. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentava cada vez mais. Amém, queridos? Por causa dos sonhos de José, o ódio dos irmãos aumentaram cada vez mais. E José teve outro sonho e contou ao pai e aos irmãos. E o pai guardou aquele sonho no coração. Mas os irmãos se iraram contra José. E eu quero dizer a você, queridos, que os sonhos muitas vezes não são para ser contados. E você tem que ter cuidado. Para quem você está contando os seus sonhos? Pode ser grande demais para a pessoa que está ouvindo. Mas saiba que para o nosso Deus não é grande, porque foi Ele que colocou esses sonhos dentro de nós. E devemos viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu gostaria que você fosse lá por versículo 11. Diz assim: os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. O que aconteceu aqui? José contou outro sonho para os irmãos, para o pai, e os irmãos ficaram com inveja de José. E o pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Então, queridos, por quê? Os irmãos ficaram com inveja de José, porque eles viram que José ia governar sobre eles. Naquele momento, aquele sonho era algo bem distante, né? Sabe por quê, queridos? Porque esse sonho de José só veio acontecer há 20 anos depois. E eles já estavam com inveja. Mas eles já estavam guardando mágoa dentro do coração dele. Ele já estava odiando José. E eu gostaria que você entendesse que para os sonhos de Deus se cumprir na nossa vida, vai ter uma caminhada. E você vai ter essa caminhada com Deus. E José teve a caminhada dele com Deus. Assim como eu e você
temos uma caminhada aqui na terra. Eu não sei se o seu sonho já se cumpriu. Não sei se você ainda está esperando o sonho se cumprir. Mas se estiver debaixo dos planos e dos propósitos de Deus, ele vai se cumprir. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem planos para a nossa vida. E os planos de Deus é planos de paz. Os planos dele são bons para a nossa vida. Deus não tem planos ruins para nós. Então, com certeza, os sonhos dele é muito melhor do que os nossos. Vale a pena viver os sonhos de Deus. Vale a pena viver o que Deus tem para a nossa vida aqui nessa terra. Amém, queridos? Então, queridos, por causa disso, José contou o sonho e eles ficaram com raiva e com inveja. E passando os dias, eles foram trabalhar. Como nós vimos no começo, José trabalhava com seus irmãos apacentando as ovelhas. E o pai de José disse: meu filho, vá lá encontrar com seus irmãos para ver o que eles estão fazendo. E os irmãos partiram daquele lugar, foram para outro, e José foi e encontrou. E queridos, quando José encontrou, a raiva estava grande. A raiva tinha aumentado, o ódio tinha aumentado, a inveja tinha aumentado. E aqueles irmãos pegaram José, lançaram José no poço e deixaram José ali e venderam José a um povo estranho. E José foi levado para o Egito. E eu quero, queridos, lhe dizer que no começo desses versículos, nós vemos grandes virtudes em José. E quais são essas virtudes? Olha só, José era muito jovem. Ele era jovem, ele só tinha 17 anos, como nós lemos. Mas ele já trabalhava. José era um jovem e trabalhador. José era amigo do seu pai. O pai de José confiava nele. Amém, queridos? E também José, ele era amado pelo pai. E eu quero dizer a você, queridos, que estão me ouvindo, que nós somos amados pelo pai. O nosso pai nos ama. Eu não conheço o seu pai celeste, é o seu pai da terra, mas eu estou falando do nosso pai celeste. José era amado pelo pai da terra e também pelo pai do céu, que foi quem sustentou José todos os dias da vida dele. E José, ele trabalhava e ele tinha grandes virtudes, né? E agora, queridos, você vai lá para o capítulo 39, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia, você vai lá para o capítulo 39, onde José já foi vendido pelos seus irmãos e foi parar lá no Egito. E aqui vai começar. No versículo 1 diz assim: quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que tinham levado para lá. Ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. Então, queridos, quando José chegou lá no Egito, que foi levado pelos ismaelitas, que foi a quem os irmãos de José venderam ele, eles venderam a Potifar, que era o oficial do faraó, um homem poderoso lá na terra do Egito. José foi morar e foi ser escravo na casa desse homem. Só que o versículo 2 é tremendo. Olha o que o versículo diz: o Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador da sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Queridos, isso é tremendo.
Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida. José, ele foi vendido como escravo. E lá na casa do Senhor dele, aquele homem percebeu que tinha algo diferente em José. O que era? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, abençoava ele. Mesmo sendo um escravo, ele estava lá, mas ele não estava esquecido. E eu quero dizer a você, queridos, que Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Não sei qual é o problema que está acontecendo. Não sei se você está preocupado com essa pandemia. Não sei o que você está passando, se é problema financeiro, o que é. Mas eu quero lhe dizer que Deus está com você. E Ele quer fazer e transformar a sua vida. Só basta você crer. Entrega a sua vida a Ele. Como diz o Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. E Deus fazia na vida desse homem, porque Deus era com ele. A Bíblia é bem clara. Deus era com José. O Senhor era com José. E por causa disso, aquele homem poderoso, lá na terra do Egito, percebeu que Deus era com aquele rapaz e trouxe ele para administrar a casa dele. Então, José passou de escravo para administrador daquele lugar. E eu quero lhe dizer, queridos, sabe por que Deus fez isso com José? Porque José já era um rapaz jovem, mas já trabalhava na casa do pai dele. José trabalhava. Então, Potifar não viu um escravo preguiçoso. Potifar enxergou um escravo que tinha talentos. E Deus abençoava porque José fazia. Ele era um menino trabalhador, muito jovem, mas trabalhava. E Deus abençoava tudo que ele fazia. E ele foi para ser administrador daquela casa. E tudo que José tocava, Deus abençoava. Vamos continuar a leitura. Lá no versículo 5, diz assim: Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoava a casa do egípcio por causa de José. Queridos, a Bíblia é bem clara que por causa de José, a casa de Potifar era abençoada. Por causa de você, a sua casa é abençoada. Por causa de você, a sua empresa é abençoada. Por causa de você, o seu patrão é abençoado. Creia nisso. Porque é a verdade da palavra de Deus. José, ele estava aqui na antiga aliança. E nós estamos numa aliança superior à de José. Então, queridos, a Bíblia diz aqui que a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no do campo. Continuando a leitura, no versículo 6 diz assim: Assim Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto de não se preocupar com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. Então, Potifar confiava totalmente em José. Outra virtude de José, ele era confiável. Nós devemos ser confiáveis. É fácil demais, devemos confiar em Deus, é lógico. Mas Deus também deve confiar na gente. As pessoas têm que confiar na gente. Tem que ver que nós somos honestos. Que nós temos caráter. Porque foi isso que aquele homem viu em José. E o mundo tem que ver na nossa vida essa confiança. Essa bênção do Senhor na nossa vida. E como todas as coisas, queridos, né?
Quando está correndo bem, se levanta algo. Não é assim? Na nossa vida, às vezes está tudo bem. Aí começa uma coisinha dar errado aqui, outra coisinha dar errado ali. E foi o que aconteceu com José. José era formoso e atraente. E aí no versículo 7 diz assim: certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar a José e convidou: venha para a cama comigo. Mas ele recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou sobre a minha responsabilidade. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Amém, queridos? Olha a fidelidade de José. A fidelidade de José para com Deus e para com o seu Senhor. Ele disse: olhe só, senhora, o meu Senhor me deu toda a responsabilidade nessa casa, mas ele não me deu você, não. E José se manteve íntegro diante daquela situação. Aquela mulher, ela atormentava José todos os dias. Todos os dias ela ia lá procurar José para se deitar com ela, mas ele recusava. E a Bíblia diz que um dia José estava... Vamos ler aqui, no versículo 9 diz assim: ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, e a não ser da senhora. Isso foi José falando com a mulher. Como poderia então cometer tamanha maldade e pecar contra Deus, né? Nós já lemos isso aí. A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusou a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Olha, queridos, a sabedoria desse homem. Ele procurava não ficar perto dela. Ele fugia da tentação. Ele fugia. Mas um dia, ela estava sozinha na casa e José veio e ela pegou José e ficou com o manto dele e disse ao marido dela que José tinha abusado dela. Além de adúltera, a mulher ainda era mentirosa, da grande, né? Destruiu a vida de José. Já estava ficando boa. De escravo ele passou para administrador da casa de Potifar. E se fosse com a nossa vida, queridos? José teve um sonho. Qual foi o sonho? Que ele ia governar sobre a vida dos irmãos, que ele ia governar. E de repente, o que aconteceu com José? Ele se tornou um escravo. E de escravo, ele passou a ser administrador da casa daquele senhor dele. E agora? O que aconteceu com José? José foi preso. José foi preso. Então ele já estava vivendo bem e voltou a estaca zero, continuou a ser escravo. E sabe o que aconteceu, queridos? Você sabia que Deus não se esquece de nada que ele promete a nós? Você sabia que Deus não se esqueceu do sonho que ele deu a José? E ele vai usar todos os artifícios para que você consiga chegar até onde ele quer. E muitas vezes o caminho é doloroso. Para José foi doloroso, queridos. José ele não foi vendido por qualquer pessoa. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Irmãos é para se amar, não é para se odiar. E ele foi vendido por esses irmãos. E ele foi traído porque uma mulher cobiçou ele. Mas ele decidiu honrar o Deus dele. Ele decidiu honrar a Deus. E porque ele decidiu honrar a Deus, ele foi parar na prisão. Muitas coisas bem pequenininhas acontecem na nossa vida e a gente diz assim: não, Deus não está comigo. Eu vou desistir de tudo.
Mas José, ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele foi lá para a prisão. E Deus não esqueceu de José, porque José era abençoado, queridos, lá na prisão. E o carcereiro da prisão, ele percebeu que Deus era com José. Da mesma forma que Potifar viu que Deus era com José, Deus continuava com José lá na prisão. Saiba que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos da sua vida, Deus vai estar com você. Não importa se é momentos bons ou ruins, Ele está com você. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então José foi para a prisão. E quando chegou lá na prisão, ele foi tomar conta da prisão. Você já viu isso, queridos? Um preso tomar conta da prisão. Mas nessa história existiu isso, né? Como eu disse a vocês, isso não é história que não aconteceu. Aconteceu. Porque Deus deixou aqui para a gente aprender com essas histórias. Então você pode ir agora, queridos, lá para o capítulo 40, versículo 1. Olha o que diz. Então José já estava na prisão. Alguns tempos depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó, indignado com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro, mandou prendê-lo na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os dois tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Eu quero mostrar aqui, queridos, que os sonhos de Deus para a nossa vida não vai ser só para nós, mas vai ser para ajudar as pessoas. E na situação que José estava, ele estava ali preso, ele estava na prisão. E de repente chega dois homens lá e tem sonhos e fica perturbado com aquele sonho. E eles entendem que aquele sonho tem alguma coisa para ser desvendada. E aqueles homens, eles foram lá para a prisão onde José estava. E eles ficaram perturbados, e José percebeu e perguntou para eles o que estava acontecendo. E eles foram contar o sonho a José. E nesse sonho, José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, né? Um foi restituído ao seu cargo e o outro foi morto. Do mesmo jeito que José interpretou o sonho para eles, queridos. Será que em meio à nossa dor, em meio à nossa confusão, a gente ainda tem força de ajudar outras pessoas? Porque você sabia que José ajudou aqueles homens? Porque aquele sonho estava deixando eles bem perturbados. Mas José foi lá e ajudou. E também foi Deus, queridos, porque Deus usou para que aquele homem que voltou a ser restituído ao cargo, a estar ao lado de Faraó, um dia se lembrasse de José naquela prisão, para que o sonho de José viesse se cumprir. E aquele homem que voltou lá, José pediu a ele, quando você estiver lá, perto de Faraó, você se lembre de mim. Quantas pessoas se esqueceu de você? Porque aquele homem acabou esquecendo de José. José ajudou ele. Quantas pessoas a gente já ajudou e se esqueceram de nós? Não é assim? Mas não fique triste, porque tudo é no tempo de Deus. E quando se passaram os 2 anos, o faraó também teve um sonho. Porque o dom de José era de interpretar sonhos. Por isso que José interpretou os sonhos daqueles homens e também o de Faraó. Eu quero que você vá lá para a Bíblia no capítulo 41, versículo 37. 41, 37.
Diz assim: o faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. Então, olha, queridos, faraó teve sonho, e nesse sonho, faraó também ficou perturbado. E aí, o copeiro se lembrou de José lá na prisão, falou para o faraó, e o faraó mandou buscar José para interpretar o sonho dele. E José interpretou o sonho, deu as estratégias para faraó, e agora faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. Que coisa linda, queridos. José era um escravo, mas José estava aconselhando o rei do Egito, faraó. E aí, os oficiais e os conselheiros do faraó gostaram também do conselho de José. Vamos ler agora. Diz assim: o faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse a seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Eles reconheceram que o Espírito de Deus estava dentro de José. As pessoas, elas reconhecem o Espírito de Deus que está dentro de nós. No 39 diz: em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será administrador da minha casa e de todo o meu povo. E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E acrescentou: dou-lhe autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que o homem fosse na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinando-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse: eu sou faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Safenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenade, filha de Potifera, sacerdote de Amém, queridos? Olha só, os sonhos de José começando a ser realizados. Que no caso, os sonhos de Deus para a vida de José. Ele não traiu Potifar com a mulher dele. E agora ele recebeu uma mulher para ele. Ele agora, ninguém lá na terra do Egito levantava a mão ou o pé sem a ordem de José. José era a autoridade máxima ali. O faraó deu toda a autoridade para José. Porque Deus deu sabedoria a José. Deu paciência a José de esperar o tempo certo para o cumprimento dos sonhos dele. Então, queridos, o que aconteceu? O sonho de Faraó, ele sonhou com 7 vacas, 7 gordas e 7 magras. Então, quando José interpretou o seu sonho, José disse que ia haver 7 anos de abundância e 7 anos de fome naquela terra. Então o faraó percebeu a sabedoria de José e fez com que José se tornasse o governador daquela terra, o administrador de toda a terra do Egito. E como a palavra de Deus ela se cumpre, José, ele passou-se os 7 anos de abundância
e chegou os 7 anos de fome. E a Bíblia relata que quando José se apresentou para Faraó, queridos, ele estava com 30 anos. E quando se passaram mais 7 anos, então do tempo que José saiu da casa do pai para o trono do Egito, né, até os irmãos chegarem lá, se passaram 20 anos. Porque quando chegou a seca, os irmãos de José, ele foram buscar alimento lá. E chegaram lá, foram pedir ajuda a José, porque toda a terra estava com fome. E, queridos, assim que os irmãos de José chegaram lá, vamos ver o capítulo 42, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento. Então disse aos seus filhos: vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desça até lá, compre mantimento, para que continuemos vivos e não morremos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com ele, dizendo: é melhor que ele fique, pois poderá acontecer algum mal a ele. Os filhos de Israel foram comprar mantimento junto com outras pessoas, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão, diante dele. Agora, queridos, lembra do sonho de José? O feixe ficava em pé e os feixes dos irmãos se inclinavam. Aconteceu aqui agora. Quando ele chega lá, o governador daquele lugar era José. E eles não sabiam, mas eles se prostraram, eles se inclinaram diante de José. E a Bíblia conta aqui que José logo reconheceu, no versículo 7. José reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não conhecia e lhe perguntou de forma áspera: de onde vocês vêm? E aí eles foram contar que era filho de Jacó, que eram todos irmãos, né? José já sabia de tudo aquilo, mas fez de durão. Mas, querido, aconteceu. E é isso que eu quero dizer a você. Que os sonhos de Deus para a nossa vida vai acontecer. Não importa o tempo. O tempo não importa. Nós vemos que José saiu de casa aos 17 anos. Se apresentou para Faraó com 30 anos. Se passaram 13 anos. E agora passou 7 anos de abundância no Egito para chegar à fome, para poder o sonho dele com aqueles irmãos se realizar. E aí foram 20 anos para poder reencontrar a sua família. Eu gostaria que você imaginasse como foi essa vida de José. Tempos longe da sua casa, da sua família, do seu pai que o amava tanto, sofrendo, sendo escravo. Mas ele chegou o tempo dele, o tempo do sonho dele se realizar. Nós não devemos ser egoístas. O nosso sonho, como os sonhos de Deus, é para as outras pessoas usufruir também. Porque foi o que aconteceu com José. Lá no capítulo 43, versículo 29, diz assim: José dirigiu a sua atenção para os seus irmãos, para o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: este, o irmão mais novo de quem falara, e acrescentou: Deus conceda graça a você, meu filho. A essa altura, não suportou mais a emoção em ver seus irmãos e saiu depressa, procurando um lugar para chorar. Ele entrou no seu quarto e ali chorou. Então, quando José viu todos os irmãos reunidos, ele começou a chorar. Ele viu o irmão mais novo dele, Benjamim. Ele não suportou. Mas José veio e ele se apresentou.
ele se apresentou para os irmãos dele. E ele disse: venha, meus irmãos, eu sou seu irmão José. Eu perdoo vocês. Eu entendo que não foi vocês que me venderam para o Egito. Foi para que se cumprisse os planos de Deus, para que a terra não morresse de fome. Hoje eu estou aqui. Vá buscar meu pai. Traga meu pai e toda a sua família para morar na terra do Egito. E nós vamos ser uma família novamente. Estaremos juntos. E foi isso que aconteceu, queridos. Lá no capítulo 45, para encerrar, versículo 1, diz assim: então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam ali e gritou: saiam todos daqui. E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como no palácio do faraó. Então ele disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: chegue mais perto. Quando ele se aproximou, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recrimine por ter me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou 2 anos de fome, e ainda resta 5 anos, em que haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó e senhor de toda a sua casa, governador de toda a terra do Egito. Agora não perca tempo, volte depressa a meu pai e diga: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. Então José, ele se apresentou aos seus irmãos e ele disse: não se recrimine. Será que ao longo do tempo da sua vida, até realizar o seu sonho, quando você tiver com o seu sonho realizado, as pessoas que não lhe ajudaram, que lhe fizeram mal, você vai ser como José? Chegar até elas e dizer: não se preocupe, tudo aquilo foi para o meu crescimento, tudo aquilo foi para que Deus realizasse os desejos dele aqui. Amém, queridos? Então, essa é a mensagem de hoje. Cumpra o propósito de Deus. Viva os sonhos de Deus aqui na terra, porque os sonhos de Deus, eles são bons, perfeitos. E você que está ouvindo essa ministração e quiser acompanhar, porque não tem como a gente ler, porque a história de José ela é muito grande, né? Ela começa nesse capítulo 37 e só se encerra no final do livro de Gênesis, quando José morre já farto, já velho. José morre com 110 anos e ele cuidou dos irmãos dele, toda a vida dele aqui na terra, do pai, da descendência dele toda. E José continuou lá no Egito até o dia da sua morte, né? Então, queridos, Deus, ele faz dessa maneira, porque o jeito de Deus não é o nosso. E eu quero dizer a você: se mantenha firme, se mantenha fiel, se mantenha sonhando. Não se preocupe com as coisas que vêm durante o tempo da vida. Não se preocupe, porque se Deus está com você, você pode estar no palácio ou como escravo. Tudo vai dar certo. Tudo vai bem. Tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Eu espero que você tenha recebido dessa palavra vinda do trono de Deus. Eu mesmo estou aqui recebendo tremendamente, diretamente do Espírito Santo. E eu quero fazer uma oração agora para nós encerrarmos o culto. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra grandiosa. Obrigado, Senhor, que assim como José sonhou, nós também vamos sonhar com dias melhores nessa terra. Nós também vamos seguir a nossa caminhada contigo aqui nessa terra, Pai. E assim como José venceu, nós também venceremos,
porque temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso conosco. Ó Pai, onde a gente colocar nossas mãos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali vai ser abençoado, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta a cada dia, no nome poderoso de Jesus. Obrigado, queridos ouvintes, por participar desse momento maravilhoso. E eu quero dizer a você que domingo nós teremos novamente o nosso culto. Amém? Fique com Deus.